eu quero mostrar aqui 3 pessoas. 2 homens de Deus e o próprio Deus falando para nós não ficarmos ansiosos ou inquietos. Porque se tem uma coisa que todo mundo fica, alguns mais, outros menos, mas todo mundo passa por isso, é a ansiedade e a inquietação. Tem pessoas que são mais ansiosas, mas até aqueles que não são muito ansiosos, eles têm os seus momentos que ficam inquietos, ficam agitados. Só que nós vamos ver aqui Paulo falando para não ficar ansioso, Pedro falando sobre a ansiedade, e vamos ver o próprio Cristo falando também para nós. Olha o que ele está dizendo aí. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Observe o que Jesus está dizendo aqui. Quando você recebe um salário, o seu dinheiro lá por mês, qual a primeira coisa que você provavelmente lembra? É que tem que comprar alimento, não é? Fazer uma compra no supermercado, porque você sabe que precisa comer, se alimentar. Aí preocupa em pagar a água também. A água é mais necessária até do que a energia elétrica. Aí a pessoa preocupa que tem que cuidar do corpo. Então o primeiro dinheiro dela vai para o cuidado com o corpo, com a água, com o alimento. E depois, a pessoa ela sempre está de olho para ver se não vai precisar comprar uma roupa, um calçado. Então é as coisas mais importantes. A pessoa está com o estômago cheio, não está com fome e a pessoa está vestida. Só que Jesus está perguntando aqui, qual que é mais valioso? É o corpo ou o alimento? É o corpo ou o vestuário? É a vida ou o alimento? É a vida, não é? Agora, a vida, ela foi ganha gratuitamente, não foi? Deus nos deu a vida de graça. Ou nós pagamos a Deus para nos dar a vida? Um dia nós, ó Senhor, nos dá a vida. Está aqui tanto de dinheiro. Não, Ele nos deu a vida de graça. E o corpo, quanto que nós pagamos a Deus para ter uma máquina dessa, né, que é o corpo do ser humano? Não pagamos nada, nem um centavo, Ele nos deu de graça. O que Ele está querendo nos fazer refletir é o seguinte: se Ele nos deu o corpo e a vida, é Ele que vai dar roupa e comida. E nós não precisamos ficar ansiosos com essas coisas, que são as necessidades básicas, ou seja, que são os mais importantes. Agora, pense, se nós não precisamos nos preocupar nem com a comida, nem com as vestes, com o que mais nós vamos ter que nos preocupar? Raciocina. Se tudo vem dele, nós vamos andar ansiosos por quê? E pode notar que as pessoas geralmente não andam ansiosas com comida, com roupa. Elas andam ansiosas com outras coisas muito menos valiosas. Não é verdade? Aí diz aqui: olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Quem é que alimenta as aves do céu? Os passarinhos. Deus. É Deus, é o Pai Celestial. Amém? Aí Jesus diz assim: não tendes vós muito mais valor do que elas? É uma coisa óbvia, né? Vocês não têm muito mais valor do que as aves? Se o Pai Celestial sustenta e alimenta as aves, não vai alimentar vocês? Não vai cuidar de vocês? Precisa ficar ansioso com alguma coisa? Aí diz aqui: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Não tem como, né?
eu tenho 1,70 m, não tem como eu falar assim, ó, eu vou ficar com 1,80 m, não tem como. É 1,70 m mesmo, passou da época de eu crescer, né? Amém? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aí Jesus parece associar a ansiedade aqui com a pequenez da fé. É falta de fé, a pessoa fica ansiosa. Amém? É falta de fé. Porque se nós estamos vestidos aqui, não estamos com fome, Ele cuidou de nós hoje. Amém? Aí alguém pode dizer assim, igual um senhor, que um dia eu fui chamar ele para ir na igreja, eu tinha 18 anos na época. Aí eu bati palma, ele saiu, eu queria chamar o senhor para ir numa oração, buscar a Deus. Aí ele já se explodiu comigo e disse, você é um ladrão, você é um pastor ladrão, nem pastor não era, eu era obreiro. Você é um ladrão, e eu não creio em Deus não, hein? Eu não creio em Deus não, vem me falar de Deus não. Eu creio na força do meu braço, se eu não trabalhar eu não como. Se eu não trabalhar, eu não pago as universidades das minhas filhas lá em Belo Horizonte. Isso, como diz o ditado lá, soltou os cachorros em cima de mim. Falei, misericórdia, eu saí triste, né? Eu tinha 18 anos. Saí triste, deu vontade até de chorar por causa da grosseria do homem comigo. É incrédulo, né? Eu queria fazendo bem para ele, né? Com todo amor no coração, chamando ele para buscar a Deus. E ele me ofendeu de graça, me chamou de ladrão. Aí eu cheguei e ainda falou assim, ó, e quer saber? Deus não existe não, viu? Aí eu fui embora. Cheguei lá e falei, pastor, eu tô triste, que eu chamei pastor, eu tô triste, eu chamei um moço para vir aqui na corrente de oração, e ele falou isso, isso e isso. Aí, Eliezer, o pastor falou comigo assim, fica triste não, meu filho. Deus não precisa dele não, é ele que precisa de Deus. E quando alguém falar com você que Deus não existe, você pergunta a ele por que ele está vivo. Só isso. Aí eu me alegrei de novo, falei mesmo, Deus não precisa dele não, é ele que precisa de Deus. Não é verdade? Então não fica triste não. Amém? Amém. Aí diz aqui, pois se Deus assim veste a erva do campo, versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Deus sabe que nós precisamos. Deus sabe que você precisa de uma comida boa, né? A comida boa. Você sabe, Deus sabe que você precisa tomar uma água, precisa vestir uma roupa, né? Que a roupa você vai usando, usa muito, daí um ano já precisa trocar, ter outra. Deus sabe que você precisa andar calçado. Deus sabe que você precisa de uma casa. Às vezes está lá, a pessoa está em 2 cômodos, precisa aumentar a casa. Deus sabe que a pessoa precisa sair do aluguel. Deus sabe que a pessoa precisa de um marido, né? Precisa de uma esposa. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe. Agora o que acontece é que às vezes a pessoa fica inquieta, ansiosa, acaba atrapalhando Deus de agir. Deus quer até abençoar, mas a pessoa é tão ansiosa, tão inquieta, que parece que a pessoa quer resolver o problema. Que a pessoa não confia que Deus vai suprir a necessidade. Aí está o problema, né? Aí diz aqui, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Pronto, é promessa. Vai acontecer. E acontece. Amém? E eu tenho visto isso aqui acontecer na minha vida. E tem acontecido na sua vida também. E se alguém não está vendo, fala assim, Senhor, abre os meus olhos para me ver. Que Deus vai abrir, a pessoa vai ver, ó, realmente Deus tem cuidado de mim, apesar de todos os problemas, toda a aflição, mas Ele está do meu lado cuidando de mim. Amém? Aí para terminar aqui, ó. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então nós não podemos nos inquietar, ficar ansiosos, perder o sono por causa do dia de amanhã. Agora vamos ver aí Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Olha só, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí é Paulo dizendo, não andeis inquietos de coisa alguma. Coisa alguma, é nada, nada, nada mesmo. Problema sentimental, problema na família, problema financeiro, nada disso pode deixar a gente inquieto. Ao invés de ficar ansioso, inquieto, nós temos que aprender a correr para a oração. Que mal tem se você entrar no seu quarto 10 vezes no dia para fazer uma oração? Já pensou nisso? Se toda hora que a ansiedade tentar bater no nosso coração, a gente correr lá para dentro do quarto, ó Senhor, mais uma vez eu estou aqui, para pedir ao Senhor que me ajude. Se você fizer isso 10 vezes, será que Deus vai se cansar de você? Será que Ele vai ficar chateado? Não. Isso vai fazer até a bênção vir mais rápido, a resposta vir mais rápido. Amém? Agora o último versículo aí. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 5, 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A verdade é essa. Pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Sim. Ó,